Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã. Muito bom estar com você aqui. Eu sou Wagner Ismael Lemes e esse é o nosso devocional da manhã no livro de Apocalipse. Graças a Deus pela tua vida, e se é a primeira vez que você está aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me acompanhar todos os dias aqui a partir das 6 horas da manhã. Amém? Graças a Deus. E já quero avisar, antes de nós darmos continuidade aqui, que no dia 12, então, dia 12 de setembro, estarei iniciando o livro de Provérbios. E eu queria convidar você a estar comigo, tá bom? Para isso você pode entrar no grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também, se você quiser concorrer ao livro Guia Prático para Interpretar a Bíblia, também vou deixar o link aqui embaixo do devocional de segunda-feira passada, onde eu estou explicando como você pode fazer para concorrer a esse livro que é fantástico, tá bom? Graças a Deus. Vamos então à leitura do capítulo 20. Hoje nós vamos falar sobre os 1000 anos, tá? A questão do milênio, mais conhecido como milênio, né? Esse assunto, na verdade, ele é bem controverso, assim como vários assuntos dentro do próprio Apocalipse. Mas eu queria trazer alguma luz aqui para você, e baseado naquilo que eu falar, você pode fazer os seus próprios estudos, buscar mais informação também, né? Mas o capítulo 20, então, versículo 1 diz assim: Vi descer dos céus um anjo. Então aqui João está narrando, né, aquilo que ele estava vendo. Ele escreveu isso, né, que está aqui no Apocalipse. Então ele viu dos céus um anjo descer que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Veja bem, ele via um anjo, né? Esse anjo ele descia dos céus, via descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma corrente. Veja bem, aqui, quando a gente tem o termo abismo, é uma referência ao Hades. O que seria esse Hades? O Hades mais conhecido por todos nós é o inferno, ou uma referência ao inferno. E alguma confusão tem sido feita em relação a isso. Porque o inferno ele representa, ou o próprio Hades, né? Ele representa a sepultura, ou o lugar onde ficam os mortos num estado de espera, num estado intermediário, né? Inclusive a Igreja Católica se utilizou disso para cobrar as indulgências. Se você for estudar um pouquinho sobre as indulgências, você vai ver que eles falavam sobre um local que seria uma espécie de local para que a alma fosse ali purificada para poder entrar nos céus, né? É um purgatório que eles chamam. E até o dia de hoje ainda tem essa ideia, mas foi combatida e foi justamente entendido que isso não existia. Porém, o inferno é um lugar intermediário, onde as pessoas morrem. Há uma grande confusão que muitos pregadores fazem às vezes também, de que as pessoas acham que a partir da morte de uma pessoa, ela já vai morar direto com Deus. E isso não é verdade. A pessoa, quando ela morre, ela fica num estado intermediário, tanto que Paulo diz que a pessoa adormece, ela entra num sono profundo. E aonde fica então a alma dessa pessoa? Ela fica esperando o julgamento, o juízo final, onde ela será julgada e será definido então por Deus se essa pessoa vai ou não entrar no céu. E a esse lugar então é chamado Hades, ou inferno, ou sepulcro, ou profundezas, como você queira chamar. É um espaço intermediário, é o abismo justamente que esse anjo foi. Ele pegou a chave do abismo. O próprio Jesus foi até o abismo, né? E onde seria então um lugar que a gente entenderia como inferno? A gente pensa que mas na verdade o inferno é um estado intermediário, onde justamente o Hades, né, o inferno, é onde está, onde emergiu, na verdade, o anticristo, a besta, né? Ela saiu do abismo. Então é uma referência a isso. O próprio Jesus tem as chaves da morte e do inferno, ou seja, da morte e do Hades. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui. Dado esse pano de fundo para você entender, talvez você nunca tinha ouvido essa explicação dessa forma, mas o lugar onde é a eternidade final é céu ou lago de fogo, tá? Lago de fogo e inferno são duas coisas diferentes. O lago de fogo é definitivo, onde a eternidade onde vai ser lançado justamente Satanás, os seus anjos vão ser lançados no lago de fogo, mas eles não estão lá. Ou seja, o inferno é um lugar onde estão os mortos
onde eles estão aguardando para serem julgados. Por isso que é um lugar terrível, é um lugar horrível, porque lá estão os mortos, tá? Então, seguindo o texto aqui, esse anjo, então, ele estava com a chave do abismo, ou do Hades, né, e uma grande corrente. O que ele fez com essa corrente? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Tá? Então ele acorrentou Satanás e impediu ele de agir na terra. E agora, quando a gente fala de 1000 anos, então a gente entra aqui numa questão bem complicada. Eu queria trazer alguma luz para você. Algumas possibilidades dos 1000 anos. É uma possibilidade interessante que esses 1000 anos sejam literais, tá? Ou seja, 1000 anos do reinado de Cristo sem o atrapalho, eu vou usar o termo assim, né? De Satanás, e seria um período de paz na terra, completo, né? Onde Satanás não teria poder, os demônios não teriam poder sobre a humanidade. Seria um reinado total de Cristo durante 1000 anos. Tá? A gente vai entendendo um pouquinho dentro disso. Há uma ideia de que esse reinado ele seria não literal, mas ele seria espiritual, um reinado espiritual de Cristo sobre as pessoas, ou seja, sobre o espírito das pessoas. É uma interpretação também que é bastante conhecida, né? A gente tem aqui na sequência, então esse anjo pegou Satanás, acorrentou e lançou ele no abismo. Olha só, ele lançou ele no inferno, no Hades. Não lançou no lago de fogo e enxofre, que seria o final de tudo. Final no sentido, o último estágio, o pior estágio de todos. Ou seja, onde seria a eternidade, que a gente hoje considera como se fosse o inferno. Mas o inferno não é o último estágio, o pior estágio. É um estágio, de certa forma, intermediário. Satanás foi lançado nesse estágio onde ele não foi para o estado eterno. Nós vamos entender o porquê disso. Vai anotando essas informações aí na mente. Ele lançou no abismo, ou no inferno, e fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. E olha só o que acontece, então, depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então esse lugar intermediário, que é o Hades, o inferno, ou o abismo, como está sendo dito aqui, é um lugar onde Satanás vai ficar lá acorrentado. Onde estão os mortos também estão lá esperando para serem julgados. É nesse lugar intermediário. Após o julgamento, tanto de Satanás quanto das pessoas que estão lá, que morreram já, que estão lá aguardando o julgamento, aí o destino final, aí sim é o lago de fogo, que é o último estágio, ou o céu, que também é o último estágio para a eternidade. Então é necessário a gente entender isso. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Aqui o interessante é a gente notar que quando ele cita esse texto, vi as almas dos que foram decapitados, algumas pessoas acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas quando a gente lê algo assim de que muitos foram decapitados, foram mortos por causa do evangelho, eu penso assim, agora vou falar por mim mesmo. Quem sou eu para ser muito maior do que muitos? O próprio apóstolo Paulo, que pelo que a história fala, ele foi decapitado. Pedro, que foi cerrado ao meio ou foi crucificado, né? Acho que foi... Pedro foi crucificado só que de cabeça para baixo, né? Isaías acho que foi cerrado ao meio. Se eu não estou enganado, é algo assim. Quem seria eu muito melhor para dizer que eu não vou passar pela tribulação e vou ser salvo porque Deus me ama mais do que ama eles? Mais do que amou a Pedro? Mais do que amou a Paulo? E muitos morreram no Império Romano, pelo Império Romano. Quem seria eu para dizer que eu sou mais queridinho de Deus? Então, eu acredito que a igreja vai passar pela tribulação por conta disso. Porque a igreja precisa ser refinada, ela precisa passar pelo fogo da purificação para saber quem são os verdadeiros cristãos. Aqueles que realmente vivem o evangelho. E o que seria melhor do que uma tribulação para provar a vida das pessoas? Então, eu não estou dizendo aqui que vai ou não a igreja passar pela tribulação, mas eu acredito, aí eu estou falando uma opinião pessoal minha, que sim, porque é uma provação intensa para o homem e para a mulher que serve a Deus, para ver se realmente ele é um cristão verdadeiro. Eles diz assim, ó, eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Então esses foram os cristãos.
Podem ser, então, se a igreja foi arrebatada antes da tribulação, essas pessoas poderiam ser aquelas que aceitaram Jesus depois do arrebatamento. Pode ser, sim, pode ser. Eles não aceitaram ser marcados, né, pelo anticristo, com o sinal da besta. Eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem. Pode ser tanto a igreja aqui, nesse sentido, os cristãos antes do arrebatamento, ou depois do arrebatamento, no final da grande tribulação. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, aqueles mortos, eles ficaram no Hades, no inferno, até se completar os 1000 anos, aí onde seria feito o julgamento então, né, por Cristo. E pelos santos, que é como está escrito aqui, né? Porque eles tiveram autoridade para julgar, diz aqui no versículo 4. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Qual seria a segunda morte? Aquela final, do estado eterno. Ou seja, a segunda morte seria aquela para o lago de fogo e enxofre, né? Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aí, aqui nós temos então no versículo 7 a destruição de Satanás. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, mais uma vez, esses 1000 anos podem ser literais ou não. Há muitas interpretações, não tem como eu definir isso para você. Tá? Mas são 1000 anos aqui representados. De alguma forma, Satanás não vai estar agindo nesses 1000 anos. Tá? Só que daí, depois desses 1000 anos, ele será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas fogo desceu dos céus e a devorou. Então aqui, se a gente fosse interpretar os 1000 anos de forma literal, a gente entenderia que a igreja iria reinar na terra por 1000 anos e seria localizada em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. Estariam como se fosse justamente o povo de Israel no deserto, né? Seria uma ideia não de forma antiga, na tenda, por exemplo, mas seria de uma forma mais atual, só que no mesmo formato, onde teria Jerusalém, a capital, e ao redor todas as pessoas, né? O diabo que as enganava foi lançado, aí sim, aí foi o último estágio, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então aqui nós temos um esclarecimento um pouco melhor sobre o que é o inferno e o que é o lago de fogo e enxofre. São duas coisas diferentes. E como será esses 1000 anos? Aqui os 1000 anos não são explicados. Então a gente pensa de alguma forma o que poderia ser esses 1000 anos. Eu já vi algumas pessoas dizer que esses 1000 anos seriam as bodas do Cordeiro nos céus e depois a igreja voltaria para a terra nesse último momento aqui, porque o versículo aqui 9 diz que eles cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então provavelmente Jerusalém desceria dos céus ou Jerusalém estaria na terra durante esses 1000 anos. Aí é uma grande confusão que não se tem um direcionamento muito correto. A questão é que quem interpreta de forma histórica dizendo que tudo que está no Apocalipse já aconteceu, ocorre um grande engano, porque a gente não tem, historicamente falando, um período de 1000 anos onde somente a igreja reinou e Satanás esteve preso. Então a gente entende que isso é algo profético que vai acontecer. Você entende então as duas esferas que eu falo sempre, a questão profética e histórica? O Apocalipse é profético e é histórico ao mesmo tempo. Muitas coisas aconteceram e o livro do Apocalipse foi escrito para a igreja perseguida na época ali do Império Romano, mas também é algo mais profético porque vai acontecer. Esses 1000 anos não podem ser considerados históricos porque não se tem notícia, ninguém sabe historicamente falando quando foram esses 1000 anos. Então isso aqui é profético porque vai acontecer, amém? Então espero que tenha ficado um pouquinho mais claro aí essa questão e você pode fazer os seus estudos posteriormente também, amém? Graças a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais uma manhã, por mais um final de semana que Ele tem nos dado, né? Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, obrigado pela tua palavra, Senhor.
Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua orientação a cada dia sobre as nossas vidas. E essa orientação que nós recebemos aqui no livro do Apocalipse nos faz estarmos preparados para os próximos dias, para os próximos eventos e acontecimentos aqui nessa terra, Pai. Independente do que acontecer, nós sabemos que a Tua palavra ela não falha, ela se cumpre. E a Tua palavra ela é profética para as nossas vidas, para os nossos dias e para o nosso futuro. Por isso nós cremos na Tua palavra e estamos com o nosso coração preparados, ó Pai. Não iremos negar a nossa fé em Cristo, não iremos negar aquilo que nós temos vivido até o dia de hoje. Por isso nos ajuda, Senhor, em todos os momentos. Guarda o Teu povo, a Tua igreja, os Teus servos e servas, ó Pai. E a cada um que está aqui nessa manhã, que está, Pai, com um coração, Senhor, voltado para Ti, Deus. Que Tu venha guardar, ó Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma tribulação, nenhuma dificuldade, Senhor, nenhum impedimento possa ser maior do que a Tua vontade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoa esse dia, Senhor. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter um dia abençoado na presença do Senhor. E eu quero pedir para você estar comigo aqui no dia de amanhã também, tá? Porque vai ser importante a gente dar continuidade para que você possa entender esses últimos capítulos. Nós estamos aqui nos últimos, no 20, 21 e 22 e nós terminamos o Apocalipse. Então é muito importante para você entender algumas informações que fazem parte para você ter uma ideia mais clara e uma visão mais clara do Apocalipse. Então não perca no dia de amanhã nosso devocional a partir das 6 horas, tá bom? Eu espero você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.